Estamos de volta com o terceiro bloco da nossa lição de número 4, a mulher de Ló olhando para trás. Essa lição, ela tem uma proposta de nos servir de advertência. Se lembrarmos que Sodoma e Gomorra poderia ter sido poupada se os anjos de Deus tivessem encontrado 10 justos, a gente vai ver o desperdício que foi a vida de Ló e a vida da sua esposa. Bastaria que eles tivessem influenciado mais 6 pessoas. Contabilizando Ló, a sua esposa, 2 filhas, se Ló e a sua esposa, junto com as filhas, tivessem influenciado mais 6 pessoas, e a gente pode considerar os 2 pretendentes que casariam com as suas filhas, já totalizaria 6. Nós estamos falando de mais 4 pessoas, e aquela cidade toda seria poupada. Isso é muito sério para nós. As perdas que vai envolvendo essa família é muito grande. Eles foram para lá com interesse de conquistas materiais. Não é errado querermos progredir materialmente, não é errado querermos prosperar, mas o problema é quando a gente coloca isso à frente de Deus. É quando isso se torna uma paixão maior da nossa alma. Martin Luther King Jr., um pastor batista americano que lutou pelos direitos dos negros, prêmio Nobel da Paz, ele disse o seguinte, uma frase que ficou na história: eu tive muitas coisas que eu guardei em minhas mãos e eu as perdi. Mas tudo que eu guardei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. E isso é uma lição importante. Deus não é contrário a que nós prosperemos materialmente ou financeiramente. Mas o problema é quando isso se torna o alvo da nossa vida, quando isso se torna o objetivo maior. Aí a gente começa a ser enganado. No caso dessa família, essa mulher, contraditoriamente, eles perdem tudo o que eles, na verdade, gostariam de conquistar, porque Deus ficou em segundo plano. E o pecado é sempre assim, o pecado é sempre um fraude, é sempre uma fraude, um engano. Ele promete pagar bem, mas sempre causa desgosto e tristeza nos nossos corações. De todas as perdas dessa família, a pior delas é a perda da família. As escrituras sagradas dizem e deixam claro que as próprias filhas de Ló, não é só a esposa dele que é transformada numa estátua, mas as próprias filhas dele são contaminadas pelo ambiente pervertido, pelo caráter dissoluto daquelas 2 cidades. E a palavra de Deus vai dizer que a descendência de Ló é quem? Os moabitas e os amonitas, fruto de um incesto, fruto daquela decisão de ir morar naquele lugar. A palavra de Deus vai dizer para a gente que esse casal bem poderia ter sido uma bênção tão grande nas mãos de Deus. Eles poderiam ter influenciado grandemente aquela geração em que eles viveram. Como está a nossa família? Qual que é a importância que a presença de Deus tem causado dentro da nossa casa? Nossa família tem sido impactada pela presença de Deus? Porque não vale a pena a gente ganhar e conquistar muita coisa e perder a nossa família. Eu tenho quase certeza que a nossa geração não destoa muito da geração de Sodoma e Gomorra. Não é tão diferente assim. Mas tem muita gente que não percebe isso. Quem sabe por isso Jesus mandou que a gente se lembrasse constantemente da esposa de Ló e daquela mulher. Em último lugar, aquela família, ela acabou sofrendo as consequências do juízo sobre aquele lugar. E aquela mulher padece sob juízo. É chocante admitir que Sodoma e Gomorra, que é símbolo de devassidão, cidades que são símbolo de injustiça e de licenciosidade, tenha sido julgada por Deus, e aí a mulher de Ló acaba indo junto. Acontece que não esqueçamos que o juízo de Deus é sempre mais rigoroso para aqueles que conhecem. É sempre mais pesado para aqueles que andam com ele.
Lá, a palavra de Deus vai dizer, na epístola de Pedro, que o juízo começa por nós, começa pela casa de Deus. E isso causa temor a gente, porque proporcionalmente às oportunidades e aos privilégios que a gente recebe de Deus, a gente também será medido e a gente também será exigido por isso. É muito comum, às vezes, alguém dizer assim, ah, mas tal pessoa faz isso, mas tal grupo faz aquilo, mas os outros, e ninguém fala nada. E quando é um crente, pois é, exatamente. Nós temos essa responsabilidade, nós somos chamados para ser luz, nós somos chamados para ser sal, e sempre a exigência vai ser muito maior sobre nós mesmos. Os valores morais e espirituais daquela mulher eram inferiores ao valor que ela dava aos bens materiais. Essa é a lição. Eu vou repetir, os valores morais e espirituais da mulher de Ló eram inferiores ao valor que ela dava aos bens materiais. Por isso ela não quer sair, por isso ela hesita. A despeito de tudo quanto Deus tinha dito, ela olha para trás, e a questão de olhar não é um olhar rápido, não é um olhar assim, que ela olhou e já tirou os olhos. A ideia do texto bíblico é de contemplação, é de alguém que presta atenção, que dá uma demasiada consideração a alguma coisa que está sendo deixada para trás. Ela não consegue abandonar aquele lugar. E essa atração, essa força que aquela cidade exercia sobre ela, ia na contramão do que exercia sobre o coração de Deus. Porque Deus estava insatisfeito com o que ali acontecia. E a mulher de Ló não queria abrir mão daquilo. A cidade a atraía. Ela consegue sair fisicamente de lá, mas a cidade não sai do seu coração. Então é assim, é fácil, em termos até, sair de Sodoma e Gomorra. O difícil mesmo é Sodoma e Gomorra sair dos nossos corações. As atrações que o mundo oferece muitas vezes são tão sutis, são tão desapercebidos até, que quando a gente percebe, quando a gente pensa, nós já estamos influenciados por toda aquela carga de maldade. As escolhas que a gente faz determinam o futuro da nossa vida. E aquela mulher tomou uma decisão drástica. Eu peço que você reflita comigo. E eu concluo lembrando a todos vocês sobre o termômetro e o termostato. Termômetro é um aparelhinho, né? É uma ferramenta que registra a temperatura, só isso. O termostato, por sua vez, ele registra e regula a temperatura. Ele não só reflete o ambiente, mas ele altera, ele controla aquele lugar. E aí uma boa reflexão para nós é isso, é a gente pensar se nós somos um termômetro ou se nós somos um termostato. Se a gente só reflete o ambiente em que a gente vive ou se a gente exerce influência sobre esse lugar onde a gente vive e onde a gente está. Que nós possamos fazer isso no nome de Jesus. Temos poder e autoridade para isso da graça de Deus. Que você possa mudar o lugar onde você vive e as pessoas com quem você se relaciona. Deus te abençoe. Até a próxima lição. Eu estarei com prazer junto com você.